O empresário Sérgio Narras foi preso 23 anos após assassinar a esposa Fernanda Orfali em um apartamento na região central de São Paulo. Ele foi localizado em uma pousada na Praia do Forte, na Bahia. Vamos então, ao vivo, falar com o Lucas Carvalho, que está acompanhando esse desdobramento tão aguardado do caso. 23 anos depois, Lucas, queria que você contasse um pouco dessa prisão e retomasse essa história para nós. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Lívia. Boa tarde a você também, boa tarde à nossa audiência, a você que acompanha o Poder Expresso. O Sérgio Narras, ele foi preso depois de ser identificado por câmeras de monitoramento, aquelas câmeras inteligentes que fazem o reconhecimento facial. Os policiais militares o encontraram, os policiais já estavam fazendo, portanto, o cumprimento do mandado que foi expedido pela Justiça de São Paulo e localizaram o Sérgio Narras hoje com 61 anos de idade, numa pousada na Praia do Forte, em Mata de São João, no litoral baiano. A prisão foi realizada, como eu disse, depois que o mandado foi expedido pela Justiça, e esse mandado foi expedido assim que a condenação se tornou definitiva. Isso porque ao longo de todos esses anos, ao longo de todo esse processo, aconteceram algumas mudanças significativas até que o processo transitasse em julgado. Narras havia sido condenado primeiramente em 2018 pelo Tribunal do Júri a 7 anos de prisão. Só que essa pena foi reajustada, ela foi aumentada posteriormente para 8 anos e 2 meses em regime inicialmente fechado após um recurso do Ministério Público. Esse caso chegou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que negou todos os últimos recursos que foram apresentados pela defesa em junho de 2025 e dessa forma o processo foi encerrado. E aí sim, com o trânsito em julgado, a Justiça determinou o início imediato do cumprimento da pena. Aliás, importante destacar o fato de Narras ter sido identificado pelas câmeras inteligentes, por câmeras de monitoramento lá na Bahia. O nome dele havia sido incluído já na lista de procurados pela Justiça, não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, à medida em que o nome figura como procurado, quando o procurado, o suspeito, ou no caso o condenado, ele é identificado por essas câmeras, imediatamente há um cruzamento de dados, o que facilita a prisão, no caso, né, a localização do condenado, ou no caso aqui em questão, do procurado pela Justiça. Para a gente poder recalcular um pouquinho aí desse crime, na verdade, trazer um pouco do que aconteceu. Esse crime foi em setembro de 2002. Segundo a acusação, Narras matou a esposa, que tinha na época 28 anos, após ela descobrir uma sequência de traições por parte dele e também o fato dele ser usuário de drogas. A investigação apontou que a vítima tentou se refugiar em um closet antes de ser baleada e os laudos periciais descartaram a possibilidade de suicídio, que foi uma vertente levantada na época. Já para encerrar minha participação aqui, Lívia, eu trago o que disse a defesa de Sérgio Narras. A defesa diz que ele já morava na Bahia há bastante tempo, há anos, antes mesmo da expedição do mandado de prisão, e sustenta, olha só o que a defesa diz, que se trata de um dos casos de maior injustiça do nosso país. Abrindo aspas aqui para aquilo que diz a defesa. Em nota, os advogados disseram que vão continuar recorrendo às instâncias superiores. Lívia. Obrigada pelas informações, por nos relembrar sobre esse caso absurdo, contar sobre essa prisão tão aguardada 23 anos depois de o crime ter sido cometido, segundo apurações do Ministério Público, Lucas. Bom trabalho para você. E aqui é bom a gente lembrar um dado preocupante, já que estamos falando de feminicídio. Esse crime aconteceu em 2002. Portanto, na época, nem existia a tipificação de feminicídio. A lei que tipificou esse tipo de crime de assassinar mulheres pelo fato de serem mulheres foi aprovada, sancionada em 2015. Mas sim, estamos falando de feminicídio. E a gente trouxe um dado alarmante no começo dessa semana, dado que foi divulgado pelo governo federal por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil em 2025. E esse número vem aumentando nos últimos anos, o que reforça a importância não só de endurecer a legislação,
mas de tratar o problema, de atacar o problema na raiz, criar políticas públicas, promover o acolhimento dessas mulheres. No momento em que a denúncia é feita, acolher essa mulher, garantir onde ela pode ficar em segurança, garantir trabalho para que ela possa se manter e manter também a sobrevivência dos filhos, para que ela possa se afastar do agressor. Assuntos muito importantes, políticas muito importantes, que a gente, como imprensa, vai continuar cobrando.